É uma polêmica muito grande que tem ocorrido atualmente por conta do avanço tecnológico tão acelerado e que tem impactado diversas com inteligências artificiais e outras tecnologias, mas no campo das línguas de sinais, esse campo ele tem avançado nas tecnologias em mesmo nível, em mesmo ritmo? É uma discussão. Mas avatares eles não estão prontos para substituir tradutores e intérpretes humanos. Tenho plena consciência disso, não concordo com essa substituição. Talvez, não sei, daqui uns 100 anos no futuro isso possa ocorrer, mas hoje, atualmente, a gente não vê isso como uma realidade. Mesmo com tantos avanços, tantas informações, IAs, ChatGPTs, a gente observa esses avanços, mas eles não estão ocorrendo em relação às línguas de sinais nesse campo tecnológico. Então, eu não concordo com avatares trabalhando ali, né, realizando o trabalho de intérpretes e tradutores humanos, até porque esses avatares, eles são criados a partir de códigos de linguagem de programação, e eu, na minha sinalização, posso trazer muitas informações na minha produção que o avatar não será capaz de traduzir. O público pode, que é o principal usuário, pode rejeitar a tecnologia ou ter uma visão negativa sobre ela. Com uma equipe de linguística é possível melhorar a qualidade e atrair mais usuários. A tecnologia está em constante evolução e o avatar precisa acompanhar esse progresso. É essencial buscar o que é melhor para o avatar e encontrar soluções para os problemas apresentados. Se algo não está funcionando, é necessário procurar uma nova estratégia para aprimorar essa tecnologia, sempre fundamentada em uma base linguística sólida. Na verdade, quando eu acesso um site, eu ignoro a presença do avatar. Não há um interesse da minha parte em fazer uso dessa ferramenta. Por exemplo, no próprio site do IFRS, no portal, tem um avatar disponível e ele não me auxilia de forma alguma. Já discutimos sobre isso à distância com a equipe de comunicação da reitoria, onde foi informada que a presença do avatar no portal é obrigatória por lei. O objetivo da conversa era remover o avatar. A lei de inclusão, de acessibilidade, fala que precisa ter acessibilidade nos sites. Precisa ter acessibilidade. Mas ele não explica como, qual o tipo de acessibilidade. Então, precisa que cada segmento das pessoas com deficiência, que cada segmento precisa se organizar, orientar os sites sobre acessibilidade. Porque o governo não está interessado. Na verdade, existe um documento do Ministério da Cultura. É um documento muito bom, muito claro, com muitos detalhes, riquíssimo, que é voltado para a cultura, para a produção audiovisual. Um documento tão bom, tão importante, que poderia servir para os outros órgãos, eles dizem, não, é do Ministério da Cultura, não nos interessa. Daí, existem barreiras e resistência com relação àquilo que é bom para a comunidade surda. Nesse momento, percebi que o avatar estava presente apenas para fazer bonito, com uma obrigação. Acredito que outros avatares poderiam ser explorados, enfim, não sei. Eu, enquanto surda, não faço uso dessa ferramenta. Além disso, acredito que esse avatar em específico é mais conhecido e procurado pelos ouvintes.
Nesse momento, tem uma discussão no Brasil sobre um projeto de lei que aprova a banca de avaliação da qualificação dos profissionais intérpretes. Mas como que a gente avalia um sistema quando a lei de acessibilidade fala que precisa criar formas de acessibilidade por meio virtual, por inteligência artificial, enfim, fala sobre acessibilidade, mas não fala que não pode, por exemplo, um intérprete virtual tridimensional. Então, tem que criar formas, tem que pensar em estratégia. O mais importante é que as empresas que desenvolvem essas tecnologias tenham responsabilidade. Pratiquem a escuta ativa. A comunidade surda precisa ser ouvido por essas empresas para desenvolver um recurso que de fato auxilie a comunidade surda. Porque os sites não possuem uma acessibilidade adequada. A minha mãe, por exemplo, que é surda, recebe muitas informações de banco, por inteligência artificial, e tem o Velibras. Eu disse para ela, por que tu não usa? Ela, eu não gosto, porque eu não entendo. Ele usa muito o alfabeto manual, ela não entende o contexto, parece muito português sinalizado, então eu mesma já tentei acessar e ver como é que funciona, e realmente ele não tem clareza, ele não tem um contexto claro, então é muito falho. Não existem detalhes de como que será essa acessibilidade. Na verdade, não é interessante. A gente está sempre numa luta contínua, todos os dias, e cansa. Hoje eu canso, aí eu durmo. Aí amanhã, vamos lá, continuamos a lutar. Aí de noite eu canso, eu quero desistir, vou dormir, acordo, não. Mas agora é um novo dia, vamos lá. É todos os dias, a gente precisa estar discutindo isso. Parece haver uma tentativa de substituir o intérprete humano pelo avatar. Assim como a prática da medicina e da enfermagem precisam muito de recursos humanos, como os profissionais intérpretes se sentem quando seu papel é retirado e atribuído a um avatar? Claro que isso também envolve as dinâmicas de comunicação, apresentando diferenças entre o virtual e o presencial. Porém, o avatar não é capaz de interagir com a pessoa surda. Ele é uma ferramenta utilizada apenas para passar informação. Então, quando se fala do avatar, como que aconteceu nos sites do governo? Eu não sei. Mas eu, conversando com a comunidade surda, eles sempre mencionam que não gostam do intérprete virtual, que não ajuda em nada, que eles não entendem nada. E são surdos intelectualizados, acadêmicos, surdos com contato com leitura. Então, e eles não conseguem ver no intérprete virtual desses sites alguma satisfação na leitura. Então, são ofertadas coisas que muitas vezes eu sei pelo que as pessoas contam, pelo que as pessoas falam, mas eu não sei por que foi criado desta forma nos sites. Eu sei que é o objetivo do governo, essa ampliação de intérpretes virtuais tridimensionais. Eu estava vendo a ABNT de 2016. E ali fala alguns aspectos do intérprete, menciona também com relação ao intérprete humano, fala da tela, que a janela tem que ocupar a metade da altura, um quarto da largura da tela, mas um segundo aspecto fala sobre o intérprete virtual tridimensional. Opa, peraí, mas antes não tinha isso. Eu lembro que não tinha isso na ABNT, mas na de 2016 tem. Então, eu fui olhar a de 2005. E a de 2005 é muito melhor. Ela tem muito mais detalhes, ela fala muito sobre os aspectos da atuação do intérprete, enquanto que na de 2016 tudo isso foi retirado, focado muito na tecnologia. Há apenas uma menção sobre o intérprete humano. E às vezes a gente fala, tem que seguir a ABNT, tem que seguir a ABNT. Eu não falo mais, porque a ABNT influencia no uso do intérprete virtual tridimensional. Quando a gente pede para seguir, as pessoas agradecem, é isso mesmo que eu vou fazer, porque tá lá, tá mencionado na ABNT. A questão é, quem avalia os avatares que são disponibilizados nas plataformas?
Mas qual avatar? Quem avalia e escolhe o avatar? Para compreender um contexto, se não há intérprete nem recurso, o avatar pode auxiliar minimamente. Quando começamos, nós pensávamos principalmente na comunicação. Só que descobrimos que não conseguíamos. Então acabamos trocando esse objetivo e passamos a focar apenas na aprendizagem de sinais. Mas para a interpretação ele não servia. É diferente de hoje, né? Atualmente temos a inteligência artificial, mas naquela época era bem diferente. Nesse momento, houve algumas divergências mais relacionadas à linguística, questões de gramática, não havia uma norma clara, então precisávamos sempre corrigir. Foi um grande trabalho e complicou bastante nesse período. E eu percebo que no caso do Avatar ainda falta um nível mais profundo de conhecimento linguístico que contemple, por exemplo, questões de variação linguística da Libras e que são já estudadas no campo das línguas de sinais, que apresentam também questões de estrutura das línguas, de descrição, de produção da língua. E a Libras, ela possui aspectos fonológicos, como o caso da fonologia da língua, que eu defendo bastante essa questão. E o Avatar, bom, ele utiliza de sinais, certo? Mas onde estão os aspectos morfológicos da língua? Onde está a sintaxe e esse desenvolvimento da língua? Porque o Avatar ele foca muito no uso de sinais e ainda assim, para algumas palavras, ele utiliza o recurso do datilológico, como no caso de contrair uma doença. Para contrair, ele não utiliza, a linguagem não tem conhecimento do sinal, não tem conhecimento da estrutura da Libras. Por isso, foca muito em sinais de forma isolada. O ver Libras nos sites não é acessibilidade. Não é acessibilidade. Ou precisa de um intérprete humano para sinalizar, ou precisa melhorar muito, talvez daqui muitos anos, mas neste momento, do jeito como está, não é acessibilidade. Ele não consegue fazer adequação linguística, ele não consegue trazer essas informações em um contexto claro, mais semântico. Ele é muito fragmentado, muito robotizado mesmo. Os ouvintes falam assim, mas ali tem as mãozinhas mexendo, sim, assim como a mulher do Google, também tem uma voz falando ali. Né? Ela está falando palavras, não, mas é robotizado, sim. O avatar também, o intérprete virtual também. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem olhar por uma outra perspectiva. Elas olham pela perspectiva delas, mas elas não conseguem olhar por outras perspectivas. Isso é bem complicado. Eu trabalho mais com a área da linguística e eu sempre defendo bastante que a língua ela vem desse contexto altamente visual, porque é um campo onde a língua se faz ser entendida, onde a comunicação se desenvolve, é muito mais claro. A Libras traz esse contexto, né? Não adianta nós focarmos em sinais assim de forma muito isolada, porque a Libras necessita desse contexto para que o seu entendimento seja mais claro. É uma questão da Libras mesmo. Disponibilizar o avatar no site começou a ser um processo muito complexo para o nosso trabalho, porque percebemos que ele não combinava. Ele não faz um trabalho de interpretação e nem tradução. E aí começamos a perceber isso. Conversamos, né, discutimos um pouco sobre isso, já que era uma equipe de trabalho e precisávamos ser transparentes, mostrando qualquer equívoco que estivesse ocorrendo.
sim, prejudica muito. Eu, por exemplo, nem olho, eu nem utilizo esse recurso, ignoro. Procuro por outro caminho mesmo, né? Faço a leitura em língua portuguesa, se estiver difícil de compreender, procuro alguém que possa me ajudar com isso. Se eu estiver sozinha, eu pesquiso no ChatGPT ou pesquiso as palavras, os conceitos, para que eu possa compreender. Mas claro, se tiver alguém ao meu lado que saiba Libras, aí eu pergunto, questiono, peço explicações, consigo me comunicar. Eu confio naquele intérprete, eu vou entregar o material, ele vai traduzir tudo para mim, não vai fazer omissões. Ele vai fazer de uma forma que visualmente eu compreenda. Sem o intérprete, eu teria que fazer uma pesquisa bem demorada para entender o significado de uma palavra dentro de um contexto específico, que ele me explicaria em segundos. Por exemplo, ter um intérprete em alguma plataforma virtual onde eu possa acessar, conversar, é acessibilidade para mim, porque a língua ela é dinâmica, então eu posso trazer as minhas questões, sugestões, até reclamações. Com o Avatar isso não é possível, a comunicação fica muito travada, muito robótica, então eu acabo desistindo dessa opção e prefiro procurar alguém com quem eu possa conversar, porque a área da língua de sinais nesses avatares ainda não está bem desenvolvida e eu prefiro um profissional. Um exemplo é a Rentalk. Existe um manual que explica a utilização dessa ferramenta. Por exemplo, em uma propaganda política, não é aconselhável usar o avatar. Eles orientam que se utilize de um intérprete humano, pois há uma questão no discurso que muda rapidamente, assim, dentro das frases. O avatar é automático e não tem como interpretar o contexto. Para qualquer discurso oral, é obrigatoriamente necessário o intérprete humano. Já em casos onde há um texto fixo que não sofrerá alterações, o avatar pode ser utilizado. No entanto, isso deve ser feito junto com um profissional de linguística, para garantir que o uso não seja completamente automático e que a sinalização esteja correta. Em discursos orais, é indispensável o trabalho de um intérprete humano. Sim, porque a língua ela é viva, então a língua muda, se transforma. O avatar ele é produzido a partir de um código, isso é um pouco mais estático. A língua acontece naturalmente, ela se desenvolve dessa forma. Então eu não sei se o avatar ele funciona como um dicionário, por exemplo, mas se for isso, não concordo.